Olá, boa tarde a todos mais uma vez, né? Estamos aqui para mais uma aula sobre água solvente universal. Meu nome é Luiz Ricardo dos Santos, sou professor de Química e eu vou ministrar esse componente para vocês, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é o aprofundamento, né? Ou seja, o meu papel no desenvolvimento sustentável, pertencente à unidade curricular Água e Energia, e o componente curricular é a água, o solvente universal, tá? Muito bem, então aqui nós estamos falando da água mais uma vez e nós vamos avaliar e prever os efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, dos ciclos da matéria e nas transformações e transferência de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Essa é a habilidade EM13 CNT 203. Tá certo? Então o objetivo nosso aqui hoje será investigar o conceito da pegada hídrica e as suas consequências, analisar as quantidades de água usada na produção de bens de consumo, verificar os processos que necessitam de água e investigação de uma situação-problema, que virá para nós na forma de uma atividade. Certo? Então, é necessário que os estudantes, tenham um diário de bordo para registrar e acompanhar aprendizagens construídas neste percurso investigativo. Tá? É necessário que vocês anotem tudo no seu diário de bordo, está bem? Retomando o assunto anterior, das aulas anteriores. Falamos anteriormente a respeito da sustentabilidade e do uso sustentável da água. Então, o que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é quando você utiliza um recurso, certo? Mas você leva em consideração a sua geração posterior. Você tem que usar aquele recurso com consciência de que é necessário que você também garanta que aquele recurso vai estar disponível para a sua geração posterior. Isso é o cerne, da ideia de sustentabilidade. Então, as consequências da poluição e do descarte irregular de lixo, bem como dos locais de coleta de água, e suas implicações para a saúde, economia e sociedade. Então nós vemos que a água ela sofre prejuízos advindos de poluição, do descarte irregular de lixo. Nós temos aí de grandes depósitos de lixo, que quando nós temos o processo de chuvas, que faz parte desse ciclo da água, o que vai acontecer? Essa água vai levar toda essa poluição para cursos d'água que são necessários para a manutenção de cidades e de outras regiões, tá certo? Então, as consequências da poluição, do descarte irregular de lixo, bem como dos locais de coleta de água. Então, eu não posso ter um local onde eu faça a coleta de água e, ao mesmo tempo, ali por perto eu tenha um descarte irregular de lixo, tá certo? E as suas implicações para a saúde, economia e sociedade. Então, quando a gente fala de saúde, economia e sociedade, nós temos que levar em consideração tudo, porque isso aqui é uma coisa que depende da outra. Se eu tenho uma água poluída, eu vou causar problema de saúde para quem está consumindo isso daí. Se eu causo um problema de saúde, automaticamente eu estarei causando um problema econômico, porque a saúde depende de uma verba governamental para que ela possa funcionar adequadamente, porque nada é de graça na nossa vida, E automaticamente, eu levando muito dinheiro para a saúde, o que vai acontecer aqui? Eu vou começar a tirar esse dinheiro de outras áreas da sociedade, vou causar problemas sociais, que nós temos a educação, nós temos várias outras áreas que necessitam disso. Então, você está vendo como é que é? A poluição parece uma coisa simples, parece uma coisa que não faz efeito nenhum, mas é muito grave, porque ela vai causar todo um problema socioeconômico e ambiental, certo? Muito bem. Água, solvente universal. Então, nosso componente aqui nós vamos fazer o quê? Investigar e analisar a quantidade de água usada na produção de bens de consumo, identificando as causas raiz da pegada hídrica, que é um conceito novo que surgiu para que possa ser descrito, o processo da água que é gasta, da água que está embutida em produtos, que nós vamos ver detalhadamente isso daí mais para frente. Tá certo? Objetos do conhecimento. Pegada hídrica e a sua conceituação. Processos que necessitam de água. Então, praticamente, todos os processos industriais e econômicos que nós temos disponíveis para nós hoje, eles dependem da utilização da água. E é por isso que nós temos que manter esse recurso o mais bem tratado possível.
porque ele pode nos trazer problemas bem posteriores aí no decorrer da nossa vida. Muitos lugares no mundo já nem tem mais acesso a uma água com tratamento adequado para o seu consumo. Está bem? Vamos lá. Então vamos entender esse conceito aqui primeiro. O que é a pegada hídrica? Então a pegada hídrica ela configura-se, né, numa forma de medir a quantidade total de água utilizada na produção de bens de consumo. Isso significa que não é só a água utilizada de maneira direta, mas contamos também a água usada de maneira indireta, ou seja, toda a água usada... Espera aí que eu vou voltar aqui no nosso slide, né? Olha lá. Ou seja, toda a água usada durante o processo produtivo até a utilização final dos bens. Então, a pegada hídrica configura-se numa forma de medir a quantidade total de água utilizada na produção de bens de consumo. Quais são os nossos bens de consumo? Roupa, calçado, a carne bovina, suína, caprina, seja de qualquer natureza que seja essa carne, né, de qual animal seja proveniente, ela tem um gasto de água. Por exemplo, a carne bovina que é mais comum. Vamos supor aí que nós estamos produzindo carne bovina. Então tem a água que o rebanho bebe, tem a água que vai ser utilizada para lavar ele na hora do abate, certo? Tem a água que vai ser utilizada para lavar o lugar onde aconteceu o abate, tá? Nós temos a água que foi usada para fabricar os insumos e remédios que esse rebanho vai utilizar. Então essa aí é uma água que está embutida. Ela não é contada porque ela não é vista, mas ela existe ali e ela fez parte daquele processo, tá certo? Então 1 quilo de carne aí você gasta quase 1000 e tantos litros de água para para produzir. Nós vamos ver isso daqui mais para frente. Então, olha lá, isso significa que não é só a água utilizada de maneira direta, mas contamos também a água usada de maneira indireta. Então a pegada hídrica faz isso. Ela leva em consideração a questão da água que está embutida em algum produto, da água que foi usada de maneira indireta, porque a direta é muito fácil, ela é visível. Então o cerne da pegada hídrica é isso, é essa água que está indiretamente embutida em um produto qualquer, certo? Então, ou seja, toda a água usada durante o processo produtivo até a utilização finais dos bens. Então a pegada hídrica ela se preocupa com a água que está sendo vista, com aquela que está sendo usada diretamente e com aquela que está sendo indiretamente usada, certo? Nós temos que ter um olhar crítico sobre toda essa situação, para que nós saibamos como cuidar desse bem com sustentabilidade, tá certo? Muito bem, vamos lá. Então, o que é o consumo direto de água? O consumo direto é bastante fácil de ser explicado, pelo simples fato de abrirmos uma torneira na cozinha ou para lavar o carro. Então, o consumo direto, ele é muito facilmente perceptível, ele é muito fácil de ser visto. O fato de você abrir a torneira para escovar o dente, lavar a sua louça, lavar seu carro, né? Dar banho no seu cachorro, então você está vendo aquilo ali acontecer, você está usando diretamente para realizar alguma atividade, certo? Portanto, consumo direto é aquele em que utilizamos a água instantaneamente, na maioria das vezes, né, para realizar alguma atividade imediata. Esse é o consumo direto, esse é o que nós vemos, tá? Ele tem uma influência muito grande, só que o consumo indireto, que nós vamos ver aqui agora, ele também tem um peso grande em toda essa situação, tá certo? Ele tem um peso bastante grande e não era levado em consideração, né, e até os meados da década de 90, certo? Então, o que é o consumo indireto? No consumo indireto, não levamos em consideração os processos de produção pelos quais um produto passou para chegar até nós, certo? Então, você vai lá comer a carne, o que vai acontecer? Você vai se preocupar simples e exclusivamente, né, única e exclusivamente, com a água que você vai utilizar ali para lavar a sua carne, para lavar a panela que você vai utilizar, você se preocupa com aquilo ali. Só que você esquece que para aquele quilo de carne chegar até a sua mesa, você teve um rebanho, né, que foi alimentado utilizando água, os insumos e remédios, como eu já falei anteriormente, né, insumos, medicamentos que foram utilizados para manutenção da vida do gado aí. O que acontece nesse caminho? Para que tudo isso fosse fabricado e chegasse até o gado, foi necessária a utilização da água, tá certo? Então nós temos uma grande quantidade de água que foi utilizada e até então nós não sabíamos disso. Muito bem, então no consumo indireto
mais uma vez, não levamos em consideração os processos de produção, pelos quais um produto passou para chegar até nós. Vale salientar que há a presença de uma enorme quantidade de água implícita. O que é implícito? É aquilo que existe, tá certo? E eu não consigo ver. Tá? A gente sabe que tem, mas faz de conta que não existe. E é isso que não é uma coisa correta, né? Implícita em cada produto que usamos. E geralmente nesse processo temos a maior quantidade de água utilizada e que termina por somar-se à quantidade direta. O consumo indireto, ele está escondido no produto e nós não temos consciência dele. Ele existe e nós não temos consciência desse consumo indireto, tá certo? E há uma grande quantidade de água envolvida nesses processos e que nós precisamos de levar isso em consideração, porque nós temos que sempre manter a ideia de sustentabilidade. Mais uma vez, a sustentabilidade é a utilização de um recurso, certo? Mas temos a consciência de que eu vou deixar aquele recurso disponível para a minha geração posterior, para a minha próxima geração. Então eu não posso destruí-lo agora, porque nós temos mais pessoas aí pela frente para que possam utilizar isso. Isso é uma consciência que nós temos que ter em nós, né? Então aqui nós temos uma tabela representando para nós aí o processo de pegada hídrica, tá? Então aqui nós temos a pegada hídrica somando água direta e indireta aqui no nosso processo. Então a quantidade de água usada na produção de alguns bens. Então eu tenho aqui bens em quilogramas ou litros, né? Carne suína. Para cada quantidade de carne suína, né, a quantidade de 1 kg de carne suína, eu gasto em torno de 6.000 litros de água. Para a produção de 1 kg de carne bovina, 15.500 litros de água são gastos para produzir 1 kg de carne. Certo? Então a gente vê como que é uma coisa séria essa situação, né? Depois aqui nós temos produção de 1 kg de chocolate. Eu vou gastar 17.200 litros de água. Então, porque eu tenho que, em algumas regiões, é necessário que esse cacau seja regado, né? A plantação de cacau, ela seja regada. Aí eu tenho os agrotóxicos e defensivos agrícolas, que são utilizados na produção do cacau ali, né? O que vai acontecer? Para produzir todos esses agrotóxicos, é necessário que eu faça o quê? É necessário que eu utilize a água, certo? Então tem água embutida nesse processo, em todo o processo de produção do cacau. Aí depois, quando chega na empresa, né? Quando chega na indústria, que ele vai ser transformado em chocolate, vai acontecer o quê? Eu tenho mais gasto de água para que isso então possa efetivamente acontecer. Produção da cerveja. Cada 1 litro, nós vamos gastar aí 1.850 litros de água. Manteiga. Para cada quilograma de manteiga, 560 litros de água, tá certo? Para cada litro de leite, 1.030 litros de água. Para cada quilograma de tomate, 200 litros de água, certo? E para uma calça jeans que você utiliza no seu dia a dia aí, nós temos aí o gasto de 6.000 litros de água na produção. E no caso da calça jeans, nós temos um problema um pouco mais sério, porque é uma água e ela vai ser dificilmente reutilizada, porque aquele corante, né, que é utilizado na coloração dela lá, o Indigo Blue, ele é um corante que polui bastante a água, polui muito, e dificilmente há o reaproveitamento disso daí. Então, nós temos mais um problema de sustentabilidade, em virtude das roupas que nós usamos. Então, mais uma coisa para você ver, né? Tenta reaproveitar as suas roupas. Isso aí é uma coisa muito importante a gente observar, porque aquilo que você faz individualmente, ele vai ter uma reflexão social. Você vai estar contribuindo para diminuir uma degradação da natureza, certo? Próximo. Uso versus consumo de água nos processos. Então, uma coisa que nós temos que entender. Uma coisa é o uso de água, certo? A outra coisa é o consumo. Nós vamos ter que entender isso aí e diferenciar essas duas situações. Então, o uso é a quantidade de água total coletada do meio ambiente e das atividades econômicas para uso doméstico e industrial, porém retorna ao meio ambiente. Então, a água usada é aquela que é utilizada domesticamente em atividades econômicas, né, como atividades industriais, e outras atividades que possibilitem a retornada dessa água para o meio ambiente, seja por meio da evaporação ou seja por meio de escoamento. Ela tem que ser utilizada e tem que retornar e poder também ser reaproveitada. Agora nós temos
uma outra situação, que é quando nós falamos do consumo. Então, o consumo é a quantidade que faz parte da composição dos produtos e essa água não vai retornar ao meio ambiente. Como, por exemplo, a água usada na agropecuária e na maioria dos produtos líquidos e agrícolas. Então, quando você tem lá para essa parte de consumo, é a água que ela não vai retornar para a natureza, certo? Da mesma forma da qual ela foi retirada. Quando eu tenho lá na agropecuária, né? Eu tenho a produção agrícola. Então, toda cultura sua que for regada, ela vai absorver aquela água para manter o processo de vida dela e aquela água vai ficar retida nela, vai ficar reticulada lá. O mesmo acontece na pecuária, né? Que nós estamos falando da criação de animais aí para o abate e sua carne ser usada na alimentação. É uma água que também vai ficar embutida, essa água foi consumida. Ela um dia vai retornar para o meio ambiente? Vai, provavelmente vai, só vai demorar. Não é o mesmo que acontece no uso. O uso, você usa, ela retorna. Quando essa água é consumida, ela vai demorar muito para fazer esse retorno, tá bom? Muito bem, como por exemplo, a água usada na agropecuária e na maioria dos produtos líquidos. Quais são os produtos líquidos? Iogurte, refrigerante, sucos, né, que a gente compra, são produtos onde a água é consumida. Tá? Há um consumo de água, porque ela é utilizada e não retorna. Então, o consumo é a utilização da água com um não retorno dela para o meio ambiente. Então, ela é retirada, usada e não retorna. Isso é consumo, certo? Uso, ela simplesmente é utilizada para alguma atividade e retorna para o meio ambiente. Tá? Muito bem. Vamos começar então uma reflexão para nós fazermos aqui. Atualmente temos no mundo uma crescente preocupação com o uso e aplicação da água. Ela tem se tornado um bem cada vez mais escasso na natureza, o que leva a uma situação de alerta global. Isso faz com que seja necessário buscar formas cada vez mais eficazes de realizar um controle do uso e do tratamento da água já usada. Então nós temos que refletir, né, sobre toda essa questão de uso e de consumo de água na natureza. Várias e várias nações no mundo já sofrem com a falta de água. E a falta de água é uma coisa grave. Ela vai gerar problemas econômicos, problemas sociais, problemas de saúde, certo? A falta de água ela cria um caos muito grande, porque nós somos dependentes desse bem, né? Esse bem não renovável na nossa vida diariamente. Nós dependemos disso daí. Então nós temos que fazer sempre o uso sustentável. Nós temos que lembrar sempre da palavra sustentabilidade. Eu utilizo esse bem, eu utilizo esse recurso, certo? Porém eu levo em consideração o quê? A minha geração posterior, as pessoas futuras, que também precisam deste mesmo bem que eu estou desperdiçando hoje, certo? Então nós temos que tomar como exemplo lugares que já sofrem com a falta de água e os problemas enfrentados em virtude dessa situação, tá certo? Muito bem. Então uma atividadezinha aqui, né, para que nós possamos fazer. Faça um esquema representando o processo de agregação de água direta e indireta na produção de 1 quilo de carne bovina, tá certo? Então isso aqui nós podemos fazer essa atividade no formato de um mapa mental, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta para que nós possamos iniciar isso. Vamos lá então. Eu posso escrever aqui nesse centro a carne, né? E todas as formas de água que estarão envolvidas nesse processo, tá certo? Esse é um esquema simples, mas se você souber outras coisas, você poderá também fazer aí, né? Muito bem, agora nós vamos para aquele momento onde haverá nossa interação. E aí a gente vai terminar de fazer esse esquema. Está bem? Muito obrigado até aqui. Daqui a pouco nós voltamos para interagir. Tá certo?